Olá, esse é o podcast do CAEC, uma iniciativa que nesse momento de pandemia tem como objetivo trazer para você, graduação, pós-graduação ou comunidade acadêmica, informação, entrevistas e muitos conteúdos relevantes aí para nesse momento a gente não ficar desamparado do nosso departamento, das nossas instituições e tudo mais. Meu nome é Leonardo Lustosa, sou o atual presidente do Centro Acadêmico e junto com vocês faremos esse podcast. Você pode acompanhar as nossas edições por qualquer plataforma digital, seja YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, uma gama de lugares aí para você acompanhar todo o nosso conteúdo. Nós vamos conduzir por semana um episódio e o de hoje nós vamos dar início, não poderíamos ter outro convidado, senão o nosso coordenador de curso, que está por dentro de tudo que está rolando aí na universidade no sentido de atividades remotas ou não, essa mudança que a gente pode ter. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Estamos gravando esse primeiro episódio com o nosso convidado, professor Oswaldo Mota Lima. Olá, professor, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite desde já. Tudo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Eu que estou até com expectativa, ver o que nós podemos conversar. Show de bola. Queria convidar também os nossos amigos da diretoria de projetos do CAEC, eles que nesse ano aí se inscreveram, participaram e agora fazem parte desse time do Centro Acadêmico de Engenharia Química. Boa noite, Giovana, tudo bem? Boa noite, pessoal. E o Gabriel Lucas, carinhosamente, o nosso Costela, está com a gente aqui também nesse podcast. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Muito bem. Então vamos dar início aí com a nossa conversa, né, com o professor Oswaldo, que tem muito a nos oferecer de conteúdo e também de história, né? A gente sabe que o professor tem um sotaque de carioca, tem toda aí uma ginga carioca, então não é paranaense, né, professor? Como é que foi a sua Não, trajetória não. até chegar no interior do Paraná, em Maringá? Eu brinco até muito com os alunos que sotaque quem tem são vocês. O carioca é a língua brasileira, que eu brinco com a garotada. Mas é fácil realmente reconhecer a gente, né? É o tomate, como a minha esposa briga comigo aqui toda hora que eu falo tomate, murango, mas deixa pra lá, né? São histórias. Ela falou, você não está no Rio, você está no Paraná. Eu falei, mas eu vou continuar falando igual carioca, não tem jeito, né? Burro velho não tem mais jeito. Né? Os meus filhos é que misturam, né? Carioquês com maringanês, aí eles vão levando. Mas é isso aí. A ideia, na época, né, nem pensava em professor, né, nada desse aspecto. Né? Eu trabalhava em fábrica, tudo. Aí, na época do Plano Collor, houve uma dispensa geral, né, nas, vamos dizer assim, estatais, né, vamos chamar assim, e eu saí nesse período, e aí eu, né, falei, vou voltar para o meio acadêmico, né, aí me inscrevi novamente na pós-graduação, lá na UFRJ, que foi onde eu fiz o curso. Né, lá a pós-graduação praticamente, né, no mesmo bloco que eu estudava, era quase que um bloco do lado do outro, tudo. Eu falei, não, era na Ilha do Fundão, um lugar que eu já tinha acostumado bem. Eu falei, vamos lá, vamos fazer, né? Era uma coisa interessante de ser feita, né? Eu tinha já conversado anteriormente se faria ou não. Aí fui lá conversar com eles, falei, olha, né, tem bastante tempo que eu não, né, estou no meio acadêmico propriamente dito. Né? Para ir direto, né, agora vim, depois de acho que 11 anos mais ou menos, eu vim direto aqui para a pós-graduação. Aí eles conversaram lá na COP, né, na COP de Engenharia Química, e depois me chamaram para uma reunião que falou, você quer pós-graduação? Eu falei, tem interesse. Tá. Né? E a gente agora tem a possibilidade do doutorado direto. Né? Eu teria que entrar no mestrado. Né? Falei, não, se pode para o doutorado direto, eu estava com 33 anos, falei, não, eu prefiro para o doutorado direto. Né? Eu tinha chegado a fazer algumas disciplinas da pós-graduação lá, né, quando terminei a graduação. Aí eles falaram, aquelas disciplinas a gente pode aproveitar, coisa que você já fez naquela época, só que a gente quer testar você, vamos colocar assim. Aí você vai fazer 2 disciplinas novamente, para a gente ver a tua adaptação, né? Se der tudo certo, você já, no semestre seguinte, faz as eletivas do doutorado e começa a tese de doutorado. Aí eles me colocaram para fazer de novo a parte de métodos matemáticos e fenômeno de transporte. Eu tinha que tirar um determinado conceito lá para eles me aprovarem. Aí eu fiz essas 2 disciplinas, na parte de fenômeno de transporte eu tirei A, né? Quando eu tinha feito anteriormente era B, então eu até melhorei a nota, e métodos matemáticos eu tinha B, fiquei com B também. Aí eles falaram, não, tá bom, o nosso critério seria no mínimo os 2 Bs. Como eu tirei um A e B, eles me aceitaram então na pós-graduação, e aí a coisa foi. Né? Aí fazendo a pós-graduação lá no Rio, e no
que em 94, né, eu fui ao meu primeiro congresso do ENEMP, né, que é o congresso da área de sistemas particulados, que a tese era na área de secagem, e aí comecei a participar, né, entrar no grupo da COP que participava dos congressos. Então, foi meu primeiro congresso, foi em 94, e já, né, teria um já previsto, né, cada congresso você vai sempre, né, passando o bastão, né? Quem está terminando aquele congresso passa o bastão para o próximo. E o próximo, né, por coincidência, não sei o que seria, ia ser aqui em Maringá, em 95. Aí eu tive um trabalho aprovado para esse congresso aqui de Maringá em 95, né? Vim para Maringá para apresentar. Nesse período, eu acho que foi até proposital, o departamento abriu inscrição para 2 vagas para professor, né, efetivo aqui na Engenharia Química. E o período de inscrição era exatamente o período, envolvia o período do ENEMP, né, do Congresso. Acredito que eles aproveitaram que vinha gente de vários lugares do Brasil, né, alguém podia estar interessado em querer, né, seguir a carreira acadêmica e, né, no caso, se mudar para Maringá, né, ou ir para Maringá, né. Aí eu conversei com a minha esposa, né, ela já, diferente de mim, ela está acostumada já com mudanças de cidades e tudo, né, eu só tinha morado no Rio de Janeiro. Ela falou, não, por mim, não tem problema, tudo bem, né, a gente vai. Aí eu fiz a inscrição para as vagas e o concurso era em dezembro, né. Aí terminou o congresso, voltei lá para a COP, continuando, né, na pós-graduação lá. Nesse processo, a minha esposa estava grávida, o meu primeiro filho nasceu em janeiro, né, e o concurso era no mês anterior, era em dezembro. Então, em dezembro, eu vim aqui para Maringá para fazer o concurso, né, fiz o concurso, retornei para o Rio, mas já naquela, né, preparando tudo, né, porque o ideal era passar, né, o objetivo era passar, né. Aí, no dia seguinte, meu retorno para o Rio aqui de Maringá, meu orientador foi perguntar para mim como é que tinha sido, se eu já tinha passado, se eu já ia embora, não sei mais o que. Eu falei, professor, eu não sei, eles vão divulgar o resultado, né? Eles têm um período lá para divulgar o resultado. Aí ele virou para mim, não vou esperar não, eu vou arrumar essa história para você. Aí ele saiu do laboratório, volta, sei lá, uma meia hora depois, não lembro exatamente, já rindo, né? Brincando já com a gente lá do laboratório, ó, vamos perder um, ele vai embora, não sei o que tudo. Aí eu fiquei com aquela cara de, como que ele vai embora? Né? Ele falou, pô, professor, o que é isso? Não, eu liguei para lá e queria saber. Não, o Oswaldo é meu aluno, eu quero saber se ele já passou aí ou não. Né? O professor Massarani, ele era assim, né? Ele tem orientadores nas universidades praticamente do Brasil inteiro, em engenharia química, então, né, é uma das grandes figuras da engenharia química brasileira, então ele não quis nem saber, pegou o telefone e ligou aqui para o departamento e já, né? Eu quero saber se o meu menino passou ou não. Uma longa trajetória, levando cachorro e passarinho até se tornar o coordenador do curso de Engenharia Química, né, professor? Como foi chegar até essa coordenação? Que parece-me, né, sempre quando a gente entra em contato lá com o senhor, que o senhor gosta muito e tem apreço por essa posição, Sim. né? Não começou com a coordenação, né? É muito natural nos departamentos, né, o revezamento, né, dos professores em cargos de chefia, coordenação de curso, às vezes até o próprio centro, né, também entra, às vezes, nesse rodízio, mas aí é mais um rodízio entre os departamentos, desculpe, né, para formar o diretor e o diretor adjunto do centro, mas é natural essa rotação. Aí eu fui em 2001 para 2002, não, eu que errei aqui agora, foi de 2000 para 2002, né? Eu fui, então, vice-chefe do departamento, recebi o convite do professor Ivo, que ia ser candidato a chefe, né, para a gente ficar do meio de 2000 ao meio de 2002, né, que as eleições são sempre mais ou menos no meio do ano. Então, aí ele me convidou, falei, né, nunca fui nada, nunca participei de nada disso. Ele falou, não tem problema, é só você vai me ajudar e tudo, você vai vendo como é que a coisa toda funciona e a gente vai. Então, aí nós fomos eleitos, né, para chefia ou para vice-chefia, então ficou de meio de 2000 a meio de 2002, e perto do final, como eu te falei da rotação, é comum aí se conversar com os vices, por exemplo. Vice-chefe, você quer se candidatar a chefe? Né? Vice-coordenador, quer se candidatar a coordenador? Né? E então, ele veio conversar comigo, o professor Ivo, se eu queria, né, me candidatar à chefia, né? Aí eu conversei com ele, já pela experiência da chefia e já me envolvendo, de certa forma, né, com a graduação, né? Conversei com ele, eu não teria interesse para a chefia,
né? Mas gostaria, sim, se fosse o caso, de me candidatar à coordenação de curso. Eu me via, né, um perfil mais adequado à coordenação de curso, né? Uma das coisas que eu comento até hoje é na coordenação de curso, você faz a diferença. Em que sentido? O aluno chega com um problema, quase certo, vai ser muito difícil talvez não resolver o problema do aluno, né? Pelo menos a gente dá um encaminhamento, dá alguma solução para ver como pode resolver o problema do aluno. A chefia é mais complicada. Por quê? Porque a chefia é administrativa. Então, ela depende de liberação de verba, ela depende de trâmites administrativos, burocráticos, todo esse processo que, né, você fica sentado na cadeira e você não tem o que fazer, né? Você fica na mão de todo esse processo de trâmite, né, e se envolvendo com preocupações, né, porque é o chefe que, se por acaso alguém roubar alguma coisa dentro de um departamento, a responsabilidade é do chefe, né? Então eu falei, não, esse não é meu perfil, né? O meu negócio é graduação, é aluno, já tinha percebido que o meu envolvimento, né, nessa situação era muito grande. Eu cheguei em Maringá, né, em 96, né? Então já tinha aí, né, 6 anos já de como professor e tudo, e vi que não, chefia não. Coordenação, tudo bem, né? Aí me candidatei à coordenação, eu acho que eu nem lembro quem era meu vice na época, mas foi muito engraçado que teve 3 chapas nessa eleição, né, para coordenação. Aí a chapa que foi eleita foi da professora Elizabeth com a professora Sueli, as duas já se aposentaram, né? Aí elas iam ficar de 2002, meio de 2002, meio de 2004, só que no final, mas no meio do ano de 2003, a professora Elizabeth saiu a aposentadoria dela. Então ela, né, pediu a aposentadoria, né? Eu já tinha tomado essa decisão. E aí falou, tá, mas como é que fica a coordenação se a coordenadora vai se aposentar? Então, existem umas regras, né, dentro do processo da UEM, em função do tempo. Como ela se retirou, né, pediu exoneração, que é o termo correto, né, um pouco antes de faltar 6 meses para o mandato, né, ela não, simplesmente a coordenadora adjunta não podia assumir a coordenação e tocar o barco, né? Ela tocaria sozinha, né, ela passaria a ser a coordenadora, e ficaria sem coordenadora adjunta ou vice-coordenadora, como era chamado na época, né? Então, abria, né, tinha que ser feita uma eleição, e abria a vaga para coordenador, né? Aí o pessoal também conversou no departamento e tudo, eu falei, não tem alguém para ir? Não tem gente para ir? Vai pegar a coisa pelo meio do caminho? Tudo bem, eu vou, não tem problema. Eu queria, já tinha, né, me candidatado para a eleição anterior, eu vou, não tem problema nenhum. Aí foi feita a eleição, eu fui eleito coordenador, né? E aí fiquei em torno de 6 meses na coordenação, né, até praticamente o meio de 2004. Aí em 2004 eu me candidatei novamente, né, que pode ter uma recondução, né? E aí então fui eleito agora para um mandato completo, né, de 2004 a 2006. A professora Maria Angélica era minha adjunto, né? E aí no final de 2006, um pouco antes, né, de sair da coordenação, eu entrei em contato até com a Procuradoria Jurídica da UEM, porque eu não cumpri 4 anos de mandato, né? 2 anos, renovável por mais 2 anos. Quando eu entrei, eu só cumpri 6 meses do mandato, que originalmente não era meu, né? Era da professora Elizabeth. Então, eu verifiquei a possibilidade de eu me candidatar novamente, né, à eleição de coordenador. Aí não, foi me explicado então lá pela Procuradoria Jurídica, como eu fui eleito para aqueles 6 meses de 2003, eu já tinha participado então de 2 eleições para coordenador. A primeira em 2003 e a reeleição, né, de 2004 a 2006. Então eu não poderia me candidatar novamente, né? Aí o que nós fizemos? Eu e a professora Maria Angélica, a gente inverteu a chapa. Então, a Angélica iria de coordenador e eu de adjunto. E tinha uma outra chapa também da professora Onélia com o professor Cid, né? Aí não foi feita a eleição, o professor Onélia e o professor Cid aqui foram eleitos, e isso, né, no meio de 2006, para o mandato até 2008. Eles renovaram, né, foram eleitos novamente para a renovação do mandato até 2010. Né? E em 2010, então, eu me candidatei novamente, né, com a professora Eneida, de adjunto, para até 2012. Em 2012, fizemos a candidatura novamente, tanto na de 2010 quanto de 2012, sem concorrentes, né? O pessoal começou a ver, não, mas coordenação dá muito trabalho. Eu falei, então que bom, né? Porque ninguém vai disputar comigo, eu gosto de fazer esse trabalho, não vejo nenhum problema em fazer esse trabalho, vamos embora. Então eu fiquei até o meio de 2014, aí o professor Marcelino e o professor Marcos
se candidataram, né, para a eleição de coordenador, também sem nenhum tipo de disputa, né? Os dois, foi uma conversa também de departamento, já ficou tudo certinho, para o mandato de 2014 a 2016. E quando chegou, né, dentro desse processo, o curso de elétrica estava se estabelecendo, né, lá no departamento. E eles não tinham professor efetivo nenhum para poder se candidatar ao cargo de coordenador da elétrica, né? E esse processo ia ser em novembro, né? Então, o processo da engenharia química tinha sido para posse em julho, como quase todas as coordenações da UEM são em julho, né? Então, a elétrica ficou atrasada no processo, eles só foram fazer a eleição deles em novembro. Aí o próprio pessoal do departamento, a gente conversando, a chefia veio conversar também, se eu não assumir, então, a da elétrica, né? Como eu sempre demonstrei que eu gosto do trabalho de coordenador, a elétrica não precisava ter um coordenador, então eles vieram conversar comigo para assumir, então, em novembro, né, de 2014 até novembro de 2016. Eu falei, não, por mim não tem problema, tudo bem, é para ajudar. Se eu tiver alguma dúvida de tudo, eu converso com os professores da elétrica e a coisa flui. Aí, um pouco antes da eleição, o professor Cid veio conversar comigo, que ele tinha interesse também, né, da coordenação da elétrica, né? Ele queria fazer alguns trabalhos, ele já trabalhava com o pessoal da elétrica, orientando alunos de IC, né, porque ele, na área dele, na engenharia química, que mais se aproxima da elétrica, veio conversar comigo, eu falei, não tem problema, você quer ser o coordenador? Não, eu quero ser o coordenador. Tá bom, eu vou de adjunto para te ajudar, não tem problema nenhum. A gente vai. Então, aí nós entramos para a elétrica em novembro, dividimos mais ou menos as atividades, ele ficou mais preocupado em fazer o curso, né, se estabelecer atrás de professores, laboratório e tudo, né? Ele se propôs a fazer esse envolvimento, e para ele poder se envolver plenamente disso, eu falei, então não tem problema, deixa a parte de horário, né, currículo, essas coisas, daquele trabalho normal da coordenação, a gente brinca que é de todo dia, né, mais ou menos assim, né? Você deixa isso que eu faço, não tem problema nenhum, faço isso, eu quero, então que você, junto com os professores da elétrica, vamos botar esse curso para funcionar, né? E ele conseguiu bastante coisa em relação ao curso de elétrica e tudo, laboratório, contratação de professores, colaboradores também, então ele fez um trabalho muito bom com a elétrica, né? E eu fui ajudando ele naquela parte mais burocrática, vamos chamar assim, né? E continuando a lidar com o aluno, que é o que eu sempre gostei de fazer, né? Aí vem 2016, meio do ano, o Marcelino e o Marcos teriam que ou se candidatar novamente, né, ou iam sair, né? A princípio, eles iam inverter a chapa, então estava tudo mais ou menos resolvido. Falei, não, eu continuo ajudando o Cid, né? Porque a da elétrica era só em novembro. Aí um dia entrou pela minha sala lá, o chefe do departamento, acho que o professor Paulo na época, né? Não lembro. Oswaldo, temos um problema aqui para resolver. Eu falei, o que é? Aí, os dois não vão mais para a coordenação. Eu ainda dei uma paradinha assim naquela, né? Já que olhando assim, tá, já entendi, né? Tá bom, eu vou. Aí fomos, eu e o Daniel estava chegando, né? Falei, vamos, Daniel, você quer e tudo, né? É bom porque eu vou sair depois, precisa de alguém com experiência, né? E principalmente vocês mais novos, né? Porque o pessoal mais velho tá para se aposentar, tá preocupado até mais com a pós, né? Aí o professor Daniel aceitou de ficar como adjunto, e aí a gente, então, se candidatou para 2016. Eu, né, antes até de a gente homologar a chapa, eu fui conversar com o professor Cid, que eu já tinha me comprometido com ele de continuar ajudando ele, né? Ele mal me deixou falar, ele, não, nem fala. Vai para a engenharia química, né? Porque você gosta disso e a engenharia química vai precisar de alguém que faça o teu trabalho. Eu me viro aqui e tudo, se eu precisar de ajuda eu te peço, fica tranquilo, né? Então, né, dessa forma, ele ficou de julho até novembro sozinho, né, sem o coordenador adjunto, porque aí o prazo não tinha, né, mais como fazer uma eleição de um adjunto para ele, né? Ele, acho que até ele se saiu relativamente bem, foi, né, bem tranquilo. E aí, esse é, então, é o meu último mandato, né? Começou em 2016, termina agora agora no meio de 2020. Agradecer e parabenizar por todo o seu trabalho para conosco, em nome de todos os alunos da Engenharia Química. E devido a essa pandemia que estamos passando, ocorreu várias mudanças em nossas vidas. E a gente queria saber como está sendo a sua rotina de trabalho nesse período de isolamento social e o que você teve que mudar para se adaptar. É uma pergunta, acho que, né, todo mundo, de certa forma, teve que se fazer, né? Basicamente o que a UEM colocou, né? E veio do Estado, né? Do Conselho Estadual de Educação, a atividade presencial não tem. Então não é só os professores, né, não dando aula.
técnicos também, tudo, né? Então, a UEM praticamente foi quase fechada, né? Quase que, entre aspas, abandonada, né? Dentro dessa perspectiva. E foi implementado, então, por resolução, né, da reitoria, o teletrabalho, né? Muitos, né, inclusive muitas empresas e outras atividades aí profissionais também passaram a trabalhar dessa forma, né? Então, dentro dessa perspectiva do teletrabalho, em si, o trabalho da coordenação não ficou tão diferente assim. O que eu perdi era uma das coisas que eu mais gosto do trabalho de coordenação, é o contato com os alunos, né? Contato direto, visual, né? Olho no olho ali com os alunos. Mas o contato via e-mail, via WhatsApp, o que for, de certa forma, não parou. Tenho atividade de coordenação praticamente todo dia, desde que a UEM instituiu o teletrabalho até hoje. O trabalho de coordenador tem sido praticamente constante, né? Obviamente que ele não ocupa o meu tempo todo, né, dentro de casa, né? Aí, o resto do tempo em relação a isso vai-se para o computador, vai-se para a televisão, né? Eu tenho 2 cachorros, né, eu posso caminhar com eles, eu fico aqui caminhando na rua, né? Aqui mesmo, né, no bairro, não vou para um lugar cheio de gente, óbvio, né? Não tem nenhum sentido nisso. Então, há até uma distração para mim e para eles, que os coitados também ficam, né, presos dentro de casa, né, igual a gente. Então, deu para organizar uma rotina relativamente tranquila, né? Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, tem que fazer o trabalho que eu tenho que fazer de coordenação naquele dia. Hoje, por exemplo, não era de coordenação, mas eu tinha uma banca de doutorado. 2 horas, banca de doutorado. Portanto, não foi muito diferente se eu estivesse sentado na sala lá da pós-graduação, né, ouvindo a candidata e depois discutindo a tese dela. Foi exatamente igual, né? Nesse aspecto, eu acho que até o teletrabalho, nesse aspecto, até fica bastante interessante, né? Porque, poxa, eu tenho que trazer um professor de fora, tá? Como é que está o dinheiro aí? Como é? O governo não libera verba, né? Tá tudo apertado, vou trazer como? Não, ninguém mais traz ninguém, né? Simplesmente conecta lá, ele pode estar na China, no Japão, onde você quiser, conectou, e a tese foi defendida tranquilamente, foi bastante tranquilo. A gente só perde os salgadinhos, os docinhos, né, que o candidato tem que levar, né? Né? Mas aí não tem jeito, aí a gente briga com eles, ó, da próxima, né, uma próxima vez você vai ter que trazer os salgadinhos para a gente, né? Só Vai ficar devendo, né, professor? Vai ficar devendo, tem que ficar devendo, claro, não tem jeito, né? Faz parte, né? A gente sabe que a universidade está vivendo um momento um tanto ímpar, sabe? Tipo, vai tendo que decidir se adota ou não as atividades remotas obrigatórias. Você que está muito envolvido, o senhor que está muito envolvido nisso, e principalmente no conselho, nos conselhos. Qual é o seu posicionamento sobre o tema? Você é a favor? Você é contra? Como é que você pensa sobre isso? Então tá. Realmente esse é o ambiente UEM, né, do momento, né? É a questão do calendário, se há o retorno, né, às atividades, na verdade, um retorno ao calendário, né? O calendário retornaria, vamos dizer assim, a ser, né, utilizado como a nossa referência de trabalho, porque o calendário está lá, ele não foi nem suspenso, nem substituído, então o calendário que existe é o calendário que foi aprovado no final do ano passado, né? Então, o que está sendo, de certa forma, discutido é se retorna as atividades dentro desse calendário, né? Então, ele continuaria a partir de amanhã, por exemplo, se fosse o caso, né? Ele começou em 6 de abril, estaria suspenso esse período, entre aspas, né? Porque não houve a suspensão formal, e no momento que retornasse as atividades acadêmicas, né, de ensino, ele entraria em vigor, entre aspas, novamente, né? Como eu te falei, ele não está, né, suspenso, nem foi descartado. Então, existe o calendário, ele está lá, né? Está esperando a gente mesmo resolver como vamos trabalhar em cima dele, né? E aí, então, a discussão, como você falou aí, dos conselhos, né? Dentro do quê? O que nós vamos fazer? Retornar ao calendário ou suspende o calendário? Porque a suspensão pode ser retroativa para 6 de abril, né? E, de certa forma, entre aspas, como eu falei, o calendário estaria parado, né? Mas não está suspenso. É diferente o calendário parado do calendário suspenso, né? Suspenso, não há calendário para você seguir, né? Então, essa que é a grande dúvida. Então, só que o governo foi muito claro, né? Tanto, né, que a gente até comentou anteriormente, com relação à atividade presencial, né? Não só professores que não podem dar aula, né? Uma sala de aula é uma aglomeração, óbvio, né? Não, também técnicos da UEM, também técnicos do DA, por exemplo, né, que lida com a gente, principalmente no início do ano, com problema de horário e tudo, eles também teletrabalham. Então, seria como fazer esse processo de retornar, né? E na resolução
na verdade é uma resolução, é uma deliberação, que eles chamam, do Conselho Estadual de Educação, aqui do Paraná, abre a possibilidade, né, até algumas escolas, né, no ensino médio, né, ou no fundamental, nos últimos anos do fundamental, algumas, né, escolas mandando tarefa para os filhos em casa e tudo, alguma coisa nesse sentido. Então, a deliberação do Conselho, né, Estadual de Educação deixou claro, se a instituição aí no sentido amplo, né, pode ser uma escola de criança, pode ser uma escola de jovens ou pode ser uma universidade, não importa, uma instituição de ensino, vamos colocar assim, né, poderia, né, determinar internamente, dentro da sua, vamos dizer assim, decisão interna, se queria iniciar alguma atividade, né, no caso, presencial, né, que aqui não pode ser feito, da forma, então, não presencial. Ficou muito claro, inclusive, que não é EAD, o que o governo está colocando. EAD tem toda uma estrutura própria, um calendário próprio, tem as tutorias, tem os polos, tem todo um calendário de avaliações. Não é EAD. Às vezes, pessoal, a gente tem escutado muito, então vai ter aula EAD? Não, não é aula EAD. Né? Não é aula EAD. É pegar uma aula presencial, que era quadrigiz ou, né, PowerPoint, ou o que fosse, mas em sala de aula, professor e alunos ali, né, debatendo o conteúdo em sala de aula. Essas disciplinas, então, se a universidade assim aprovasse, poderiam ser feitas de forma não presencial, com limite até 40% da carga horária total de cada curso. Então, no caso da engenharia química, a gente teria que verificar qual é a 40% da carga horária total do curso de engenharia química, contando todas as disciplinas, inclusive as da matemática, física. Tá? Então, essa é a carga horária. Até 40% dessa carga horária poderia ser feita de forma não presencial. Então, essa seria a ideia inicial. Tá, mas o governo também foi muito claro. Atividades de estágio e laboratório não podem ser feitas de forma não presencial. Aí a gente começou a entrar exatamente no que você falou aí, Leonardo, essa discussão toda. Porque dificilmente algum curso da UEM não tem atividade de prática. Né? Tem alguns ainda pior ainda, eles têm atividade teórico-prática. O aluno vai para a aula teórica e praticamente imediatamente ele tem que fazer a parte prática daquela aula teórica. Senão não tem sentido ele fazer a parte prática, exemplo, 2 meses depois, 3 meses depois. Não dá. Né? Então a parte prática dessa disciplina, está lá na resolução do governo, não pode. E o que a gente vai fazer com a teórica, então? Então essas coisas foram começando a exatamente serem discutidas. Né? O que nós vamos fazer em relação a isso. Né? Antes até de discutir o que, na verdade, surgiu, foram 2 propostas em relação a isso, vamos analisar o que está na resolução, né? Ou na deliberação, que é o termo correto, mas na minha cabeça foi sempre resolução, porque na UEM tudo é resolução, né? Em relação ao Estado. Né? Então, ele deu a oportunidade de se fazer disciplinas, né, no caso, obrigatórias, curriculares, presenciais, de forma não presencial. Tá? Então, isso ele deu a oportunidade, não disse que tinha que fazer, ele deu a oportunidade, cada instituição resolve o que quer fazer. Aí a instituição, não pode ser o curso de engenharia química quer, o da física não quer, o da matemática quer, o da medicina não quer, é a instituição. Então a UEM tem que decidir o que ela vai fazer. Né? Então vamos lá, 40% dessas aulas vão poder ser dadas de forma não presencial. E os outros 60%? Esse professor que está na 60%, ele não vai ter atividade para cumprir. Se o calendário for reativado por conta dessas 40% de aulas não presenciais, se o calendário está ativado, a chefia do departamento tem que atribuir carga horária a todos os seus professores. Só 40% vão estar dando aula. Os outros 60% não vão ter carga horária. Professor da disciplina de laboratório, eu teria 2 turmas de laboratório para mim esse ano, agora no semestre. Né? Eu não vou dar essas aulas. Então, eu perdi a carga horária dessas 2 disciplinas. Então, não é simplesmente vamos dar as disciplinas de forma não presencial, né? E então reativamos o calendário para fazer isso. Calendário reativado significa que departamentos têm que atribuir carga horária docente aos seus professores. E nós vamos ter carga horária docente para todo mundo. Então, você vê, o próprio governo, eu acho que até ele foi bem claro nisso, a universidade vai tomar a sua decisão. Então, se você, vamos fazer o não presencial, o mundo vai caminhar para isso, não tem jeito, vai caminhar para isso. Tá? Mas não jogada como agora, joga tudo em cima dos professores, dos alunos,
de uma hora para outra, o prazo que tinha, né, para se fazer isso era 2 semanas, 3 semanas, e ficava um negócio realmente completamente, vou até usar essa palavra mais forte, absurdo de a gente pôr em prática, né? Eu não tive treinamento para isso, para esse tipo de aula, vocês como alunos não tiveram treinamento para esse tipo de aula, né? E a pergunta também que foi muito discutida em relação ao assunto: todos os alunos vão ter acesso às aulas não presenciais? Esse é outro problema. Só para agregar, né, sobre essa pesquisa feita pela PEN, uma pesquisa que também é meio tendenciosa, né? Porque você dá um questionário que é respondido pela internet perguntando se as pessoas têm acesso à internet, ou seja, as que não têm, não responderam. Então, esse número é muito maior do que foi feito, né? Provavelmente dentro dos 30% tem um grande percentual de pessoas que não teve acesso nem ao formulário. Eu analisaria dessa forma, tá? Pode até ter alguém dentro dos 30% que teria o acesso, né? Mas provavelmente o número que não tem é maior, exatamente o que você colocou. Ele não teve nem condição nem de responder a pesquisa, né? Então, isso é uma informação, mas é uma informação, como você falou, ela pode ser tendenciosa ou não, tá? Mas é uma informação. Acho que é melhor do que se a gente não tivesse nada. Então, isso também acho que foi muito importante ter essa informação, até para poder decidir se volta ou se suspende, né? Porque se a gente seguir o que está na lei, né, fica complicado a gente dar as aulas remotas. Porque se um aluno não tem, 1 é 1000. Né? Até fiz um comentário aqui, aquela história que tem em muitos esportes. Ah, mas a bola pegou 99% fora. Cara, 1% é dentro. Né? A bola que toca a linha, 1% da linha, ela é dentro. Não importa se ela é 99% fora. Né? Para a bola ser fora, ela tem que ser 100% fora. Então, para a gente aqui, 1 vale 1000. Né? Imagina 1000, então. Se um aluno não tiver acesso, o que ele pode fazer? Ele vai à lei. É o que sobra para ele. Ele tem que ir na lei. Olha, eu não estou tendo aquilo que a lei determina que eu tenho que ter. Educação de qualidade. Qual é o motivo? Ele vai ter que, obviamente, expor os motivos dele. Senão, qualquer um, né, liga lá para o MEC, eu não tenho acesso. Né? Quero cancelar aqui o que a UEM está fazendo. Não é assim. Né? Mas o aluno vai ter como comprovar isso. Isso é fácil de comprovar. Né? Então, um aluno que estiver nessa situação, ele tem, inclusive, o direito de fazer isso. Né? E é uma das coisas que a gente tem colocado. Gente, imagina se isso acontecer. Como é que fica a universidade nessa situação? O quê? A universidade aprovou uma forma de trabalho que prejudica seus próprios alunos? Né? Fica complicado para a universidade uma situação como essa. Né? Sem contar as que a gente já comentou aqui antes. Né? E os professores que não poderiam dar, né, a disciplina de forma remota porque estão fora dos 40%. Vão ficar sem carga horária? Né? Isso tem que ser justificado depois a secretaria. Né? Todo ano tem, né, o levantamento, cada departamento tem o levantamento da carga horária de seus professores. Isso é lei. Aí o que escreveram esses professores? Nada? Quer dizer, ele não está fazendo nada? Ah, mas ele não está fazendo nada porque a lei diz que só 40% pode. A lei diz que 40% pode, se você quiser fazer, mas tem uma outra alternativa. Né? Então, agora vamos entrar na outra alternativa. Né? Que dentro da proposta lá, o inicial ou para ou segue. Né? Então, a gente está discutindo agora se seguir, quais os problemas que teria se seguir. Né? Então, agora vamos ver, então, quais os problemas ou soluções se a gente suspender o calendário. Agora é o outro lado. Né? Eu defendo a suspensão do calendário. Agora vamos conversar o que eu farei, o que poderia ser ruim, o que poderia ser bom suspendendo o calendário. Tá? Então, talvez a primeira, que é a mais simples de todas. Se 40% vão dar aula não presencial e 60% não, e todo mundo que é professor de aula prática não vai poder dar, quando que esses professores vão poder dar aula? Quando retornarmos da crise. Não, mas quando retornar da crise, o cara que está lá na não presencial já acabou a matéria dele. Ué, então que calendário que a gente está, então? O calendário de quem fez não presencial ou o calendário de quem não fez não presencial? Então é o que a gente usa muito dessa palavra assim. Vai ser uma bagunça de calendário. Porque ele vai ter mais uma data para começar, mais uma data para terminar o primeiro semestre, mais uma data para terminar o final do ano. Então, como operacionalizar isso? Até o próprio TA, coitado, né? Como é que vai operacionalizar tudo isso? Eu aposento, né? Então, esse seria um primeiro ponto. Né? Suspender calendário é legal? Claro que não é. Mais cedo que a gente conversando, eu falei por que eu estou na coordenação, tantas vezes eu fui. Né? É a convivência com vocês, com os alunos.
E esse ponto eu estou sentindo, né? Mas não tem jeito. A gente não tem... Nós não vamos poder fazer isso. Vamos fazer o que nós estamos fazendo agora. Vamos conversar online, vamos fazer, né, atividades online. Então, foi isso que um grupo pensou. Nós não vamos suspender no sentido que ninguém vai fazer nada. A ideia desse grupo é suspender as aulas obrigatórias presenciais, né? Porque vários professores, né, desse grupo, né, alguns são bem, né, fortes nessa posição, não querem que os seus alunos tenham aula não presencial, né? Aquele curso optou por essa forma, direito do curso, né? Então, nós tínhamos que ter uma resolução agora da UEM que pelo menos flexibilize essa história. Ah, você não quer dar nenhuma não presencial? Beleza, coordenador, beleza, departamento. Quando retornarmos, vocês vão começar tudo do zero, como se fosse um ano comum. Ah, você, departamento, gostaria de fazer atividades não presenciais com seus alunos? Aí é que talvez seja o ponto-chave de toda a discussão. Porque tem gente que quer fazer essas atividades não presenciais, mas com as obrigatórias também. E tem gente que acha que a obrigatória não pode ser feita não presencial. Então, basicamente, o que a gente pensou, né, e já foi discutido no CEP, mas aí houve pedido de vistas, então o processo, né, volta agora essa semana. Tá? Atividades não presenciais, o que podemos fazer? Cursos, palestras, seminários, podcasts, né, lives, videoconferências. Mas sobre o que, professor? Sobre engenharia química, no nosso caso, sobre medicina, na medicina. A medicina, então, pode explorar todo esse processo da pandemia, a enfermagem, né? Eles podem, né, fazer eventos, vamos botar em eventos aí, esses eventos entre aspas, né, até da própria situação que nós estamos vivenciando. A gente perguntou para os calouros pelo Instagram, do @caecuen, e eles mandaram perguntas como que vai ser para puxar matéria de outros cursos, anos? A Fernanda Ayumi que perguntou. Então, eu não vou responder diretamente a essa que você fez agora. Eu vou fazer como eu falei, criar esse pacote de informação. Né? Eu, particularmente, a maior preocupação, vou até dizer, não seria tanto os calouros no sentido que a gente já conversou antes. A gente tem condição de atingi-los e levar coisas para ele. Agora, o formando, ele não quer. Na verdade, o formando, na cabeça dele, eu quero sair, né? Eu quero ir para o mercado de trabalho. Né? Eu quero fechar meu ciclo na universidade. Né? E a gente, infelizmente, na engenharia química, não vai conseguir. Porque o quinto ano tem uma disciplina de laboratório. E é um laboratório muito importante, porque é um laboratório que a gente não tem no quarto ano, que é cinética, catálise, bioquímica, ambiental, controle. Você vê, todas essas disciplinas que eu falei são do quarto ano. Então, as teóricas estão no quarto ano, mas o laboratório está no quinto. Porque é um laboratório diferente dos outros dois. No laboratório 1 e 2, o professor é da turma. Ele acompanha a turma o ano inteiro. O laboratório 3, como tem conteúdos completamente distintos, como a gente viu aqui, o professor é o professor do assunto. Então, vou dar um exemplo para vocês na catálise. O Pedro desce e ele dá aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta de catálise no laboratório. Eu, que sou professor do Lab 2, eu desço, faço a prática daquela semana. A próxima semana, quando eu entrar no laboratório de novo, é outra prática. O Pedro não, ele vai entrar vários dias, acho que ele fica 2 semanas direto, dá 10 aulas de catálise e vai embora. Aí vem quem? Vem o Oliva da bioquímica, ou vem o Cid para dar controle. Né? Então, é um laboratório completamente diferente daquela visão que a gente tem de disciplina laboratório. Tem o professor e a turma, né? Como vocês têm física experimental 1 e 2, física experimental 3 e 4, laboratório de química. O nosso laboratório do quinto ano, ele não funciona como esses outros laboratórios. É um laboratório de conteúdo. Então, cada conteúdo vocês vão ter um professor diferente. Né? E aí não tem jeito de a gente fazer isso de jeito nenhum, até porque o próprio governo disse que, né, laboratórios e práticas não podem ser feitos tão presencial. Né? Então, nós já teríamos esse problema para colocar na mão dos formandos, infelizmente. Né? O governo não dá essa oportunidade. Né? Então, o que pode ser feito? Vamos pensar, então, assim agora. Né? O que pode ser feito? Aí entra a sua pergunta. Fazer disciplina de outros cursos. Talvez, eu sei porque talvez ela perguntou. Né? Porque ano passado, retrasado, anteriores, né? Os alunos têm poder de fazer isso. Eu gostaria de fazer aquela disciplina lá da produção. Vai lá, conversa com o coordenador da produção,
Ele autorizou, você vem para cá, eu matriculo você na optativa 1 ou na optativa 2. Tanto faz. O sistema lá que escolhe, do DA. Tá? Mas tem que ir lá, tem que pedir autorização, tem que vir para mim, ou para o Daniel, e a gente autoriza aquele pacotinho igual troca de turma. Não é diferente. Tá? O que talvez vai ser diferente agora, e na nossa proposta lá do grupo a gente colocou também para mudança de horário, é que isso vai ter que ser feito remotamente. Então, por exemplo, ela quer fazer uma disciplina na produção, ela manda um e-mail para mim. Professor, gostaria de fazer tal disciplina na produção. Eu vou ter que ir lá na produção, ou ligar para o Manuel, ou falar com o Manuel, que é o coordenador de lá. A gente conversa bastante. Manuel, tem uma menina de direito que quer fazer essa disciplina. Como é que está aí? Tem vaga, tem uma vaga para uns 5 ou 6 alunos. Eu falei, beleza. Tá? Manda uma autorização para mim aí. Eu posso passar o nome dela, o RA dela, ele manda autorização para mim. Ou ela vai mandar um e-mail para ele, ele responde do e-mail dela para mim autorizando. E eu mando para a PDA, a Pridineu. Acho que todos vocês da engenharia química, menos os calouros, talvez conhecem o Edineu. Né? Então, vai ter que funcionar dessa forma. Tá? E o gargalo não vai ser eu ou o Manuel. O gargalo vai ser o Edineu, coitado. Eles lá são só 4. Eles não podem ficar os 4 ao mesmo tempo. Né? Então, eles vão ter que fazer todo um rodízio lá. Né? E todos os cursos da UEM mandando mudança de horário para lá, coitado. Então, por isso que a gente colocou na proposta, inclusive, isso. O DA vai ter que ter um tempo programado por eles. Olha, nós só podemos atender tantos pedidos por dia. Pronto. Se os meus alunos da engenharia química me mandarem um a mais, esse um a mais, o último que chegou, é o primeiro do dia seguinte. Não tem jeito. Tá? Então, eu acho que nesse aspecto, eu vou até brincar com ela. Ela não vai ficar andando para lá e para cá procurando disciplina. Ela vai fazer isso por e-mail. Ela vai mandar um e-mail para mim, ou até se ela já sabe qual é a disciplina, já sabe qual é o curso, pegou o e-mail do coordenador de lá, já manda direto para o coordenador de lá. Acabou. Quer fazer uma da farmácia? Manda para o coordenador da farmácia. Né? É isso que a gente ainda vai definir com o DA como vai ser feito. Nesse caso de outro curso, né, já houve uma primeira conversa com o DA, inclusive o professor Manuel da produção, que eu citei aqui, participou dela. Né? Já está mais ou menos organizada. O ponto que ainda está faltando é esse, quando o aluno precisar pedir disciplina de outro curso. Não só para formando, né, que é usar computativa. Conflito de horário. Conflito de horário, como é que a gente vinha resolvendo conflito de horário? Procura em outro curso para a gente poder tirar aquela do horário e abrir espaço para uma outra disciplina. Né? Então, isso tem que passar por 2 coordenadores. Não tem jeito. Né? Autorização do outro curso, né, liberando a vaga, e a autorização do coordenador do seu curso, encaminhando você para aquela vaga, né, mandando o e-mail lá para a PDA. Então, não vai mudar muito a metodologia. Né? O aluno é que não vai mais entrar na fila lá do Manuel, que a gente falou que já teve fila, vai ficar 5 horas na fila, coitado dos alunos. Ali na engenharia química também, às vezes, chega perto disso. Acho que não tanto 5, mas, sei lá, 3 horas. Isso ainda não espalha. Né? Então, esse processo, eu acredito que até nesse ponto ficou mais fácil para os alunos, no sentido de ficar, né, perambulando pela UEM, atrás de vaga. Onde eu vou conseguir vaga, pelo amor de Deus? Não, isso não tem jeito, né, vai ter que ser feito via e-mail. Agora, como vai ser organizado, por exemplo, em relação à PDA, quantos a gente pode mandar cada curso por dia, nós vamos ter que deixar isso ainda arrumadinho. Ainda não está arrumadinho ainda, até porque o próprio CEP ainda não decidiu se suspende ou se continua. Né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Né? Então, houve a conversa com o DA, e o DA já tem todos os horários de vocês. Se vocês já quiserem tranquilizar os alunos, vão passando para eles. Todos os horários da UEM já estão prontos, desde 18 de março. Né? Já houve até a discussão. Então, vamos mandar logo para os alunos para dizer... Não, porque imagina os alunos recebendo horário no meio da pandemia, começou, né? Era o início do processo da pandemia no Brasil. Então, os horários estão lá. Então, no momento que os coordenadores, ou o próprio CEP, né, a reunião dos coordenadores, né, acertarem como vai ser feito esse processo, se vai ser o mais rápido possível, porque vamos retornar às não presenciais, ou se vai ser um pouco mais lento, né, porque nós vamos suspender as presenciais e vamos só trabalhar como a gente conversou aqui, então a gente vai ter mais tempo para fazer as mudanças de vocês, isso vai ser decidido, obviamente, depois que o CEP decidir. Né? Aí o próprio diretor da DA vai, né, propor, ou vai conversar, né, com alguns membros do CEP, talvez essa própria comissão que já conversou rapidinho na semana passada, para ver como a gente vai fazer. Tá? Então, a princípio, né, esse tipo de situação, você quer fazer no outro curso, é o meu entendimento, você vai ter que ter autorização do coordenador de lá. Isso eu não posso matricular você ao meu bel prazer, né? Então, isso a gente não pode fazer. Como isso vai ser feito, eu acredito que e-mail deve ser a forma mais fácil. Tá? Mas também não vou deixar, por exemplo, de um aluno mandar para mim, sei lá, pelo WhatsApp, alguma outra ferramenta,
Tá? O que eu tenho que ver é com a PDA, como a PDA vai receber o que eu vou mandar para ela. Vamos dizer que a PDA define, não, professor, tem que ser por e-mail. Eu já uso e-mail com o Ednei há muito tempo. Então, é e-mail, porque aparece lá a hora que eu mandei, ele vai ver que sou eu, né? Todos aqueles, o IP, aquelas coisas todas que você pode, né, fiscalizar o que foi mandado. Agora, para mim, você pode até ligar para mim no telefone. Vou fazer a brincadeira aqui, que a gente apelidou de ping-pong, funciona mais ou menos como bate-bola, jogo rápido da Maria Gabriela, não sei se conhece. Acho que sei. Isso é terrível, hein? Isso aí é terrível. Vai ser leve. Vamos lá. Pode começar? É agora que vocês vão me pegar, né? É agora que vocês vão me pegar. Tá bom. Manda aí, ué, o que eu vou fazer? Uma música que você gosta. Rock and roll e rock and roll progressivo ainda mais. Legal. Uma cidade, professor. Aí não tem jeito, cara. Rio de Janeiro. Um livro. Tá difícil o negócio lá, mas um livro? Não vou falar de engenharia química, óbvio, né? Não vale, né? Engenharia química não vale. Ai, cara, deixa eu lembrar o nome. Shogun. Shogun? Muito bom. Shogun. De James Cleveland, se quiser ler, eu recomendo. São 2 trabucões enormes, mas é muito legal. Uma comida, Oswaldo. Uma comida. Pizza. Camarão não. Camarão é a minha esposa, camarão. Não, eu gosto de camarão, óbvio. Mas se for pizza de camarão, melhor ainda. Ué. Um conteúdo da engenharia química, uma matéria da engenharia química. Você quer que eu responda o quê? O que você quer que eu responda para você? Pô, só posso responder uma coisa só, né, cara? Operações unitárias, né? Não, tá tirando até a brincadeira. A gente brinca com o pessoal. Foi onde a engenharia química começou, nas operações unitárias. Só dizendo isso, acho que já basta, né? Não, vocês vão divulgar isso para todo mundo. Os professores de cinética vão brigar comigo. Meu Deus. Professor, um hobby. Um hobby? Eu acho que talvez eu tenha errado lá na hora do esporte, né? Posso trocar? Passo o esporte para cá e lá eu boto chocolate, por exemplo, ou sorvete, que esses dois eu sou fanático. Chocolate e sorvete, meu Deus. E aí deixa o hobby e o esporte, né? Na verdade, eu trato igual. O esporte é realmente uma das coisas que eu mais gosto, né? Mas na verdade, muita gente é um hobby, né? Para mim é um hobby. Sou professor, não sou atleta, né? Então é um hobby, né? Depois que eu falei, mas esporte é hobby. Então, você gosta de esporte, então? Um esporte que você gosta, então? Voleibol. Tá no sangue. Meu pai foi jogador, meu irmão foi jogador, meu irmão é técnico. Voleibol, sem sombra de dúvida. Para finalizar, uma série. Uma série? Eu gostei muito da 24 Horas. Por sinal, vi todas. Eu achei muito legal a proposta deles de fazer tudo em 24 horas. Achei que ia votar na série de Taylor, professor. Tá louco? Nem pensar. Eu acho que nem lembro lá de cabeça. Nem me fale nisso. Gente, eu brinco muito com vocês. Se você for meu aluno, você vai entender a brincadeira. Eu faço muito com vocês. Gente, a cabeça da gente já tem que guardar muita coisa boa para a gente ficar guardando fórmula disso, fórmula daquilo. Na hora que você precisar, você abre o livro. Deixa na cabecinha da gente aquela praia que você visitou, aquela comida que você comeu, que vocês falaram aí, aquele sorvete, aquela menina que você queria namorar, mas não deu. Guarda essas coisas, agora fica guardando fórmula disso, fórmula daquilo. Não, deixa pra lá. Bom, pessoal, em nome do Centro Acadêmico de Engenharia Química, gostaria de agradecer muito o professor Oswaldo por ter se disponibilizado para dar essa entrevista para a gente, ter essa conversa nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, um momento diferente, né, de isolamento social, onde a gente não pode trocar muita ideia presencialmente, mas o CAEC teve essa proposta, teve essa ideia através de todos os seus membros, né? Todas as diretorias fizeram parte dessa ideia e agora, daqui para frente, vamos juntos aí tocar esse projeto. Você pode acompanhar o nosso podcast através de todas as plataformas digitais e também das nossas redes sociais. Então, em nome do CAEC, mais uma vez, agradeço ao professor Oswaldo, agradeço a Giovana e ao Gabriel Lucas, do Costela, que são da diretoria de projetos que estiveram aqui junto com a gente. Na próxima semana, mais um episódio do podcast aí do CAEC. Obrigado até aqui. Compartilhe esse podcast com outras pessoas junto com a sua turma ou também nas suas redes sociais. Até lá. Tchau, tchau.